Bom dia, amigos, bom dia, irmãos, graça e paz. Estou nesse ambiente diferente nesta manhã, porque estou na estrada para cumprir um compromisso familiar inadiável, mas paramos para este momento devocional que todas as manhãs eu tenho gravado para a meditação dos irmãos. Nós estamos gravando esses vídeos rápidos, curtinhos, de até 6 minutos, para falar tanto das disciplinas espirituais como dos meios de graça, e vamos intercambiando um com o outro. Ontem nós falamos a respeito da meditação. Hoje quero falar da oração. A Bíblia nos recomenda a orar sempre, a orar sem cessar. A oração, na visão reformada e na visão calvinista, é o mais sublime e ao mesmo tempo o mais precioso meio de graça para o cristão. É a mais excelente obra da piedade e da religião. Nada para o crente pode substituir na sua comunhão e na sua relação filial com Deus como a oração. A Bíblia apresenta grandes homens de oração. Nós temos Moisés, o grande intercessor do povo de Deus. Nós conhecemos a sua batalha, a batalha do povo de Israel contra os amalecitas. Enquanto Moisés tinha as mãos levantadas, o povo de Deus vencia a batalha, a ponto de 2 de seus companheiros precisarem sustentar os seus braços, inclusive com pedras no final, para que Israel prevalecesse. Israel prevaleceu graças a esta intervenção de Deus por meio da intercessão de Moisés. Nós temos também a figura de José no Egito, um homem de oração. Nós temos a figura de Daniel, grande homem de oração, que recusou-se a cumprir a ordem do imperador de prestar culto a um ídolo, ou então de não se dirigir ao Deus dos céus. E Daniel foi alguém que prevaleceu em oração e venceu. Nós temos Paulo, o grande apóstolo Paulo, homem de oração. Pedro, a Bíblia registra Pedro, assim que sai do cárcere, ele procura uma reunião de oração, e ali em Atos 4:31, a terra chega a tremer pelo poder de Deus manifestado naquela oração. Mas todos esses homens que eram profundamente marcados pela oração, eles têm um mestre em comum, que enquanto esteve entre nós durante o seu ministério terreal, que é o Senhor Jesus, demonstrou exatamente como se deve viver a vida de oração. Não havia ocasião em que Cristo não precedesse pela oração. Cristo buscava os lugares altos, a solidão, as horas mais calmas, mais amenas, o tempo mais tranquilo, para ter profunda comunhão com o seu Pai. De fato, Cristo nada quis, e verdadeiramente, para deixar-nos o exemplo a seguir, nada pôde fazer sem a oração. Nos momentos mais agudos de sua vida, Cristo buscou o Pai em oração. Nas horas mais difíceis, como no Getsêmani, Cristo chega a suar sangue, tamanha intensidade da sua oração e a exasperação da sua alma diante do Criador, diante do Pai. A mesma coisa vai acontecer na cruz, ainda que sofrendo os mais atrozes suplícios, ali do alto da cruz, Cristo intercede pelos seus algozes, ao mesmo tempo que, antes de partir deste mundo para o Pai, antes de experimentar os estertores da morte, Cristo confia-se ao seu Senhor, ao seu Deus, ao seu Pai, dando-nos o exemplo que é preciso, mesmo nas horas mais extremas, confiar a Ele o nosso espírito, entregar a Ele o nosso espírito. O mesmo, mais tarde, fez Estevão, que numa belíssima prova de testemunho de confiança em Deus, entrega a sua alma a Jesus Cristo e adormece o sono dos justos, exatamente por confiar no Senhor. Mais um momento em que a oração nos é apresentada. Depois os apóstolos, quando escolhem os discípulos, dentre os discípulos, aqueles que seriam diáconos, dizem que não era justo que eles deixassem a oração e a palavra, eles deveriam dedicar-se à oração e à palavra, a oração precedendo inclusive o ministério da palavra. De fato, nós podemos fazer muita coisa depois de ter orado, mas não podemos fazer nada até que tenhamos orado, já diziam os puritanos. Portanto, consagre-se à oração. Esses tempos pandêmicos, eles exigem de nós maior tempo de oração, maior tempo de comunhão com Deus. Esses dias difíceis e conturbados na política, quando nós mesmos ficamos tão confusos e aturdidos que perdemos o discernimento e até mesmo a capacidade de compreender o que é verdade e o que não é,
precisamos de oração para a iluminação da nossa mente, para o empoderamento da nossa vontade, para termos discernimento. Nesses dias difíceis, com tomadas de resoluções, às vezes muito autossacrificiais, inclusive, precisamos da oração para que todas as nossas resoluções elas estejam tanto harmonizadas com a palavra de Deus, como traga honra e glória ao nosso Senhor e comunique grande paz ao nosso coração e àqueles com os quais ou sobre os quais as nossas decisões e resoluções se estendem. Portanto, é um tempo que convida a oração, é um tempo que convoca a oração. A oração é de tudo quanto Deus colocou-nos à mão como expediente para o meio de graça, aquele que nós podemos saborear mais rapidamente e experimentar quase que instantaneamente a sua bondade. De fato, Deus, que determinou todas as coisas, também determinou como meio a oração para os fins por Ele mesmo desejado. Seja você um homem e uma mulher de oração. Agora é tempo de oração. E que Deus muito te abençoe.